Olá pessoal, trago nesse vídeo algumas questões da SpaceX 2020 sobre o assunto de geometria. São 6 questões e daí já dá para notar que é um assunto recorrente na prova da SpaceX. Então se você está pensando em fazer a prova da SpaceX, se cuida com a geometria, cara. 6 questões, é muito, sem falar em geometria espacial, analítica. É mesmo, é? Tá, então são assuntos próximos ali e que levam aí, eu acho que já quase a metade da prova. Então presta bem atenção aí, tá? Então trago logo essa primeira questão e ela diz o seguinte: para fabricar uma mesa redonda que comporte 8 pessoas em sua volta, um projetista concluiu que essa mesa, para ser confortável, deverá considerar para cada um dos ocupantes um arco de circunferência com 62,8 centímetros de comprimento. Então já tem aqui a primeira medida, na verdade a segunda, a primeira é o número de pessoas que cabem nessa mesa. O tampo redondo da mesa será obtido a partir de uma placa quadrada de madeira compensada. Nós vamos adotar o π igual a 3,14. A menor medida do lado dessa placa quadrada que permite obter esse tampo de mesa é. Então ele quer a menor medida desse quadrado. Então a primeira coisa que nós temos aí é o formato da mesa, formato redondo. Nós vamos dividir essa mesa para 8 pessoas. Dividir em 8 é muito simples, ó. Divide aqui ao meio, depois você divide ela aqui ao meio na horizontal e aí formando 45 graus. Tá? Você tem 8 partes dessa mesa. Cada uma dessas aqui, ó, vai ter que ter um arco desse daqui de 62,8 centímetros. Pronto. Agora, o que ele pede é que esse tampo ele seja obtido de uma placa quadrada de madeira compensada. Pronto. Agora ele quer saber essa distância daqui para cá, né? Ó. É o famoso X. Não é isso que ele quer, que é o menor tamanho possível que você possa fazer esta mesa que tenha isso aí. Bom, fica muito simples. A gente vai calcular o comprimento dessa circunferência dessa mesa, que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. O π nós já temos que é 3,14, então seria 2 vezes 3,14 vezes o raio. E esse comprimento a gente tem aqui, ó, que é 62,8 vezes 8, certo? 62,8 vezes 8. Vezes 8. Aí, agora você vai fazer aqui 6,28 R é igual a 62,8 vezes 8. Aqui eu já posso dividir isso por esse, porque essa medida é 10 vezes essa, então eu posso dividir aqui por 6,28 dá 1, aqui vai ficar igual a 10. Então a gente tem que o raio vai ser igual a 10 vezes 8, que é igual a 80 centímetros. Que raio é esse que a gente está falando? Não sei. É o raio da circunferência. É esse tamanho que vem daqui até aqui. Esse é o raio. E note que o x é exatamente o dobro do raio. É o diâmetro, né? É 2 vezes o raio. Então, a gente tem que a nossa medida que a gente busca é de 160 centímetros. A questão foi simples, bem tranquila. Letra D de dado. Próxima questão. Na figura a seguir, é um quadrado ABCD. É ponto médio. Isso aqui não pode desprezar, informação importantíssima para a resolução da questão. Então, daqui essa distância daqui é igual a essa. B é igual a EC.
E F também é ponto médio de DE. Daqui para cá tem a mesma distância que daqui para cá. A razão entre as áreas do quadrado ABCD, então o que ele busca é a razão entre a área de ABCD, que é um quadrado, pela área do triângulo AEF. AEF, AEF. Então a gente vai construir aqui um triângulo. Aqui para cá. Daqui para cá. Deixa eu corrigir isso aqui. Daqui para cá. Então, o que se pede é a razão entre a área do quadrado e a área desse triângulo aqui, certo? Aqui você tem coisas a considerar. Por exemplo, vejam. Vamos chamar esse quadrado de lado A. A. Não. Nós temos aqui, esse aqui é um ponto médio, né? Ponto médio. Então, essa distância daqui é igual a essa distância aqui para cá. Eu vou chamar essa distância de A, essa distância de A e aqui de 2A, então. E aqui de 2A. Como aqui é ponto médio, DE vai ser igual a AE. Tá? DE é igual a AE. Aqui nós temos um triângulo retângulo. DCE. Cujas medidas dos catetos nós já temos, tem como descobrir então o tamanho de DE. Então você pode fazer, bom, eu vou colocar aqui o nosso objetivo final, que é bem aqui, ó, a área de ABCD dividido pela área de AEF. Tá. Muito bem. Então, agora, eu quero descobrir distância de D até F, que vai ser igual a E até F. Eu tenho que essa distância DE ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, a soma do quadrado desses dois catetos. Mas esse é o quadrado. O quadrado de 2 é 4, o quadrado de A é A ao quadrado. Então, esse aqui, DE vai ser DE ao quadrado, é 5A ao quadrado. E aí, então, DE vai ser igual a raiz quadrada de 5A ao quadrado. Raiz quadrada de A ao quadrado é A, e a raiz quadrada de 5 permanece raiz de 5. Então, aqui, a gente tem que, por exemplo, essa distância daqui até aqui seria A raiz de 5 sobre 2. É metade dessa distância, né? Que é ponto médio. Bom, essa daqui toda é igual a essa. A gente pode dizer que é a raiz de 5. A raiz de 5. E aqui é 2A. Muito bem. Agora, nós temos esse lado e esse lado. Eu poderia encontrar a área desse triângulo, que é um dos fatores que eu preciso, se eu souber o valor desse ângulo alfa aqui. Porque eu posso utilizar a área como sendo um meio desse lado vezes esse, multiplicado pelo seno desse ângulo alfa aqui. Uma das fórmulas da área do triângulo, né? Agora eu entendi! E a área do quadrado, nesse caso aqui eu já tenho, que é 2A ao quadrado. Então, essa área aqui de cima é bem simples. Já vou colocar ela aqui. É 2A ao quadrado. 2 ao quadrado é 4A ao quadrado. Fica A ao quadrado mesmo. Resta agora saber a área desse triângulo. Então, a área de AEF, nós vamos usar aquela fórmula que eu falei. Vou repetir a fórmula aqui, para você entender bem. Eu tenho um triângulo qualquer, tem um ângulo alfa, um lado ABC. Eu posso dizer que a área desse triângulo é 1 meio vezes o produto dos lados B vezes C, vezes o seno do ângulo que compreende esses dois lados, o B e o C. Então, aqui seria meio. Como eu posso escrever aqui, B vezes C dividido por 2,
Eu já vou colocar tudo logo dividido por 2 aqui. O primeiro lado é a raiz de 5, que é o AE. O outro é a raiz de 5 sobre 2. A raiz de 5 sobre 2. Multiplicado isso pelo seno do ângulo alfa. A raiz de 5 vezes a raiz de 5, esse 2, ele vai multiplicar esse 2. Então aqui vai ficar 4 a vezes a ao quadrado. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é 5. 5 vezes a ao quadrado dividido por 4. Tudo isso vezes o seno do ângulo. Estaria muito bom já, mas eu preciso encontrar o seno desse ângulo aqui. Então tem que arranjar um jeito de encontrar o seno desse ângulo. Bom, eu não tenho o seno do ângulo, mas eu posso considerar, veja bem, ó, do triângulo. Vou colocar aqui, ó, do triângulo AED. A seguinte situação, eu tenho os dois lados, que na realidade é um triângulo isósceles, né? Esse lado aqui é igual a esse. Tenho esse terceiro lado e esse alfa é um ângulo que vai ficar que é oposto a esse lado AD. Posso utilizar aqui a lei dos cossenos. Eu preciso do seno. Mas se eu tiver o cosseno, pela relação fundamental da trigonometria, eu encontro o seno, né? Então vamos buscar nesse outro triângulo encontrar o cosseno desse ângulo aqui. Como é que ficaria? Lei dos cossenos, você começa pelo lado que é oposto ao ângulo que você tem, né? Ou que você busca. 2a ao quadrado fica 4 vezes a ao quadrado. Eu vou enunciar também ele aqui, ó. É no triângulo qualquer. Você tem aqui, ó, A, B, C e o ângulo alfa. Então, aqui é a área do triângulo, né? Ó, só deixar claro. A área do triângulo. A lei dos cossenos diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo que ficou oposto até ao lado A. Bom, então vamos aplicar 2a ao quadrado, 2a ao quadrado, tudo ao quadrado, vai ficar 4a ao quadrado é igual a... Bom, esses dois lados são iguais, então o quadrado desse mais o quadrado dele mesmo, o quadrado desse é 5a ao quadrado, né? Porque a raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5, 5a ao quadrado, do outro lado, como é o mesmo tamanho, 5a ao quadrado, menos 2 vezes esse vezes esse, então 2 vezes 5a ao quadrado, vezes o cosseno de alfa. Então 4a ao quadrado, 10a ao quadrado, 5a ao quadrado mais 5a ao quadrado, menos 10a ao quadrado vezes o cosseno de alfa. Então, aqui eu já posso subtrair 10a ao quadrado em ambos os membros, aqui fica com menos 6a ao quadrado é igual a menos 10a ao quadrado cosseno de alfa. Já posso dividir tudo por a ao quadrado. Daí a gente tem que o cosseno de alfa vai ser igual a menos 6 dividido por menos 10. Dividindo tudo por menos 2, dá 3 dividido por 5. Cosseno de alfa é 3/5. Se o cosseno de alfa é 3/5, o seno ele será igual a 4/5. Basta você lembrar do triângulo retângulo que é bem conhecido, o 3, 4, 5. Tá? E, por exemplo, se o ângulo alfa for esse, o cosseno dele é cateto adjacente, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. O seno é o cateto oposto, que é 4, dividido por 5. Ah, professor, mas aí a gente não lembra disso. Tem outra forma de fazer? Tem, claro. Você pode fazer simplesmente usando a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Aí já tem o cosseno, né? Então aqui a gente vai ter que seno ao quadrado de alfa mais cosseno é 3 sobre 5 ao quadrado é igual a 1.
Daí a gente tem que seno ao quadrado de alfa mais 9 sobre 25 é igual a 1. Bom, esse 1 eu posso escrever como 25 dividido por 25 para facilitar a conta. Seno ao quadrado de alfa, vou subtrair 9 25avos de cada um dos membros. Então, subtrair aqui ficou só seno ao quadrado de alfa, vou subtrair aqui também. Subtrair 1, né? Só que 1 eu já vou escrever 1 como 25 sobre 25. Por que isso? Para ficar igual ao denominador. 25 menos 9, 16, dividido por 25. Então, seno de alfa é a raiz quadrada de 16 sobre 25. Que aí eu posso separar as raízes, né? Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5. Então, 4 quintos, como já esperávamos, seno é 4 quintos. Daí, essa área aqui, então, será igual a 5a ao quadrado dividido por 4 vezes 4 sobre 5. 5 divide por 5, 4 divide por 4. Então, a área do triângulo fica simplesmente a ao quadrado. E aí você põe aqui a ao quadrado, divide a ao quadrado por a ao quadrado. Então, a razão entre essas duas áreas é igual a 4. Letra D de dado. Uma questãozinha de poliedro. Falando do número de vértices, arestas e faces, teorema de Euler. A questão ela precisaria estar mais específica, dizendo que esse poliedro é um poliedro convexo. Mas, então, a gente vai supor que seja isso verdade. O que a gente tem de dado é que esse poliedro ele tem 20 vértices. Então, vamos dizer que V é igual a 20. Euler nos diz que, para um poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Bom, como é que eu encontro? Eu quero encontrar aqui, ó, número de faces, né? Eu quero encontrar as faces. Eu preciso ter número de arestas. Mas vamos ver o que diz o problema. Um poliedro possui 20 vértices, sabendo que de cada vértice partem 3 arestas. Então, você tem aqui um vértice dele partem 3 arestas. Não importa como é que vai ser a distribuição. Sei que de cada vértice desse saem 3 arestas. Olha, se essa aresta aqui, por exemplo, ela pertence a esse vértice e pertence a esse outro vértice. Então, quando eu for multiplicar o número de arestas pelo número de vértices, essa aresta terá sido contada 2 vezes. Então, eu vou ter que dividir por 2 para que não haja essa duplicidade. Então, para eu encontrar o número de arestas, eu vou pegar o número de vértices, multiplicar por 3, porque de cada vértice partem 3 arestas, mas eu vou ter que dividir por 2. Então, aqui eu sei que o número de vértices é 20 vezes 3 dividido por 2. Divide 20 por 2 dá 10, então eu tenho o número de arestas igual a 30. Bom, tendo agora o número de vértices e o número de arestas, fica simples de calcular o número de faces, sabendo dessa formulazinha aqui, tá? Então, o número de vértices é 20, número de faces é o que eu preciso, número de arestas acabamos de calcular, 30 mais 2. Aqui, 32 do lado direito, do lado esquerdo para 32, eu preciso que f seja igual a 12, né? Então, o número de faces desse poliedro é igual a 12. A resposta correta é a que está na letra A. Os lados AB, AC, BC de um triângulo ABC medem, respectivamente, 4, 4 e 6 centímetros. A medida em centímetro da mediana relativa ao lado AB é igual a. Então, imagine que você tenha esse triângulo aí, de lados A, B, C, A aqui, B aqui, C aqui, e a gente tem que AB
tem 4 centímetros, então daqui para cá você vai ter 4 centímetros. Não vou colocar a unidade. AC também tem a 4 centímetros, então a gente tem aqui um triângulo isósceles, dois lados iguais, dois ângulos da base são iguais, e 6 centímetros BC. Então ele quer saber a medida da mediana relativa ao lado AB. Como é que é a mediana? A mediana é o segmento que parte do ponto C até o ponto médio de AB. Então, essa distância aqui é igual aqui para cá. E aí a gente vai agora traçar aqui essa aqui é a mediana. Legal! Bem louco! Tá? Vou chamar esse aqui de ponto M. O que eu quero saber, então, é a distância, tamanho do segmento MC. Bom, uma coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, esse triângulo ele é isósceles. Então, eu posso marcar um ponto médio bem aqui, vou chamar esse ponto médio de N, trazer esse segmento MN aqui. Esse segmento MN, aqui também, ó, essa distância é igual a essa. Esse aqui é um triângulo isósceles, essa distância é igual a essa. Então, eu posso dizer que esse tamanho MN é a metade do tamanho de BC, usando o teorema de Tales, proporção, né? Como aqui é metade do caminho, esse tamanho aqui é a metade. O tamanho aqui é 2, esse aqui tamanho é 2. Então, a gente tem as medidas do tamanho AMN, mas o que eu quero é o MC. Bom, aqui para cá, ó, eu já tenho do triângulo MNC, tenho essa distância 3, tenho esse tamanho 2, esse ângulo de alfa. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo daqui para cá seria 180 menos alfa. Esse aqui é o suplementar, né? Porque o alfa estaria aqui também. 180. E esse ângulo é exatamente igual a esse, ó. 180 graus menos alfa. Agora você pode pensar que o seguinte, se você tem aqui o círculo trigonométrico, o 180 menos alfa seria isso daqui, né? Ó, 180 seria essa meia volta menos alfa, seria isso daqui. Bom, o que é que a gente pode dizer aqui? Que os senos são iguais. Então, o seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa. E o cosseno ele tem os valores, ó, o cosseno de alfa daqui para cá e cosseno de 180 menos alfa é o mesmo tamanho, só que sinal contrário. Então, o cosseno de 180 graus menos alfa é igual a menos o cosseno de alfa. Vamos ver qual dessas relações que nós poderíamos usar. Então, eu tenho esse ângulo aqui, eu preciso saber o tamanho de MC. MC é o lado oposto a esse ângulo. Poderia usar aqui a lei dos cossenos no triângulo MNC. MNC. A gente tem que MC ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes o 3 vezes o 2 vezes o cosseno do ângulo que fica oposto a MC, que é o 180 menos alfa. Então, MC ao quadrado é igual a 9 mais 2 ao quadrado, que é 4, menos 6 vezes 2, 12. Aqui a gente pode usar, em vez de cosseno de 180, menos o cosseno de alfa. Menos o cosseno de alfa. Menos com menos dá mais, então MC ao quadrado ficaria 13 mais menos vezes menos 12 cosseno de alfa. Agora teríamos que ter o valor do cosseno de alfa. Usando ainda lei dos cossenos nesse triângulo ABC, vou começar com o lado oposto ao alfa, que é 4. 4 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais o outro lado, que é 6 ao quadrado,
menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes o cosseno de alfa. Então, 16 é igual a 16 mais 36 menos 48 cosseno de alfa. 16 eu posso subtrair com 16. Daqui eu tenho que vou levar esse menos 48 cosseno lá para o lado esquerdo. Então vai ficar 48 cosseno de alfa igual a 36. O cosseno de alfa será igual a 36 dividido por 48. Estou dividindo por 48 ambos os membros. E aqui dá para dividir por 12. Dividindo por 12, pelo menos em princípio, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 4. 3 quartos. Então aqui eu já posso substituir por 3 quartos. Então mc ao quadrado vai ficar 13 mais 12, que multiplica 3 quartos. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 é 9. 13 mais 9 dá 22. Então daí eu posso dizer que mc é raiz quadrada de 22. Que é a medida que a gente precisa. A opção está na letra E. Dado o triângulo equilátero MNP de lado X e a reta R que passa pelo vértice M e é paralela ao lado NP, o volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo em torno da reta R é igual a. E agora nós vamos girar este triângulo nessa direção aqui, em torno da reta R. É claro. A figura que nós vamos encontrar será, então essa parte aqui e essa parte aqui embaixo não existem. Só vai existir esse meio aqui, tá? Esse meio aqui é o que vai existir. Essa parte em cima e aqui embaixo, esses dois cones não existirão. Nós temos ainda que essa altura, que até a metade do caminho é x sobre 2. E claro, até embaixo será igual a x. O volume que nós estamos precisando é o volume do cilindro, vamos chamar assim de CL, menos 2 vezes o volume do cone. Vamos chamar de CN, esse cone aqui, ó. Esse e esse aqui são os volumes dos cones. Mas precisamos, para encontrar o volume de cilindro e volume do cone, do raio, desse raio da base aqui, que é um círculo, né? Você vai girar esse raio, vai ser isso daqui, ó. Isso aqui é que vai formar o raio, né? Vai girar em torno aqui, isso aqui é o raio. Essa distância é a altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero ela é dada por L raiz de 3 sobre 2. Então aqui seria o L, a gente está chamando de x, então vamos dizer que esse raio é x raiz de 3 sobre 2. Pronto, agora aqui é só encontrar o volume do cilindro e o volume do cone. O volume do cilindro também é outra forma que você precisa. É a área da base, que é o círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. Então vamos lá, π vezes o raio ao quadrado, que é x raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, vezes a altura, que é x ao quadrado, vezes x, dá x ao cubo. Raiz de 3 ao quadrado vai ser 3. E esse 2 também está elevado ao quadrado, vai ficar 4. Então a gente pode dizer que o volume do cilindro é 3π vezes x ao cubo dividido por 4. Volume do cone. Volume do cone é o mesmo volume do cilindro, só que dividido por 3. Mas acontece que, cuidado aqui, que a altura do cone não é essa altura x, é x sobre 2. Então, ó, vai ser o volume do cone, a área da base, vezes essa altura dividido por 3. Então, a área da base, π, que é o círculo, né, vezes o raio ao quadrado, que é x raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. π vezes r ao quadrado, multiplica agora pela altura, que é x sobre 2, e agora você divide isso por 3. Então, o volume do cone será igual a
Esses denominadores todos irão multiplicar com esse denominador aqui, ó. Tá bom. Esse denominador, então aqui, ó, já começando pelo denominador, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. E aqui vai ficar π x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, aqui, ó, esse 3 eu posso dividir com 24. Vai ficar π vezes x ao cubo. E aqui ficará 8. Mas o que eu quero é 2 vezes o volume do cone. Então, 2 vezes o volume do cone é igual a 2 vezes π x ao cubo dividido por 8. Dá para dividir aqui tudo por 2, vai ficar π x ao cubo dividido por 4. Pronto, agora é só substituir aqui, ó. O volume do cilindro já vimos aqui, é 3π x ao cubo dividido por 4 menos π x ao cubo, que é 2 vezes o volume do cone, dividido por 4. 3 menos 1 dá 2. 2π x ao cubo dividido por 4. Dá para dividir tudo por 2, então seria π vezes x ao cubo dividido por 2. Essa opção está agora na letra C.